Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E hoje vamos falar sobre superação. É o episódio 31. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu vou falar sobre mim, vou falar sobre superação e esse foi um pedido de uma ouvinte que pediu para eu falar sobre finais de relacionamento, fim de relacionamento. Eu vou falar sobre mim, assim, para minhas experiências de finais de relacionamento e também eu vou trazer algumas dicas de como superar um relacionamento. Eu sei que realmente não é uma situação tão fácil, um relacionamento, quando é um relacionamento que tem realmente uma conexão, uma entrega, tem uma história construída, as pessoas acabam sofrendo muito porque mesmo que as pessoas passem por um processo até chegar exatamente no final do relacionamento, porque não é de uma hora para outra, às vezes né? Vê o Gustavo Lima, que parece que acordou e falou para a esposa dele que ele não queria mais o relacionamento, mas enfim, não sei de detalhes, mas normalmente o relacionamento ele tem um processo de construção para iniciar o relacionamento e também tem um processo para terminar. E normalmente depois que termina oficialmente, é todo um processo individual para cada um dos envolvidos no relacionamento ter que superar aquela história que acabou. E normalmente não é fácil. As pessoas têm dificuldade para entender isso, para saber lidar com esse fim de relacionamento e eu vou contar um pouco de como foi para mim. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu já falei, na verdade, sobre esse tema 2 vezes em outros 2 episódios. O episódio 17, que eu falo sobre como ser um corno vingado, um tutorial de como ser um corno vingado. Lá eu conto um pouco sobre o final de um relacionamento para mim, né, que falo sobre esse específico que é onde eu fui corno, mas eu não entro tanto em detalhes sobre mim, porque eu tô tentando lembrar agora detalhes desse episódio. Eu falo mais sobre uma história de um outro corno, né, além de mim, que foi uma pessoa chamada Urias. E depois eu volto a falar sobre esse tema, sobre relacionamento, no episódio 24, que é Eu já amei e não recomendo. Aí nesse episódio eu já entro mais em detalhes sobre todos os relacionamentos que eu tive, só que eu falo sobre o processo de relação mesmo. Também eu acho que eu falo alguma coisa sobre o final, só que no episódio de hoje eu vou falar sobre o final do relacionamento. Eu não vou contar detalhes do relacionamento, eu vou contar a partir do fim, o começo do fim e como seguiu até hoje para eu estar nessa situação que eu estou hoje, né? Eu acho que superado, não sei, vamos descobrir ao longo do episódio como eu estou. Bom, para resumir assim a minha vida amorosa, eu namorei 3 vezes, num período desde meus 15 anos, então eu já tenho uns 10 anos, num período de 10 anos namorei 3 vezes, foram 3 relacionamentos oficiais, assim, então eu não me considero uma pessoa muito namoradeira, porque foi um período muito longo e fora esse relacionamento eu praticamente não tive outros relacionamentos, eu tive só um, e tentativa de outros que não deram certo antes de começar, então nem conta. Mas aí eu não me considero uma pessoa namoradeira porque eu não tenho essa necessidade, sabe? Eu acho, sei lá. Então, pra mim, o envolvimento com outra pessoa tem que ser a partir do momento em que realmente valha a pena, porque senão, pra mim não vale a pena o estresse. Então, se realmente for uma pessoa legal, que tem uma perspectiva de história legal pra gente fazer junto, criar junto, viver junto, aí sim eu meto minha cara. Senão, eu sou super tranquilo sozinho e a vida segue. E aí, nesses 3 relacionamentos, foram 3 términos diferentes, 3 finais diferentes. Mas para falar sobre superação, eu quero começar falando sobre a primeira superação de um não relacionamento, que vem ainda na infância do meu primeiro crush. Eu tinha 7 anos e tinha uma melhor amiga na minha época, na época era uma menina, e essa menina, eu gostava dela. Só que era aquele sentimento de infância mesmo, aquela ingenuidade. E é engraçado que o padrão do que me atraía, desde aquela época, permanece até hoje. Porque eu lembro que ela não era uma menina padrãozinha, até porque criança ainda não tem esses vícios, né, essas doenças que a sociedade vai colocando na gente, dos padrões, dos estereótipos. E eu lembro que o que me atraía nela era a personalidade, porque como a gente era amigo, a gente convivia bastante e ela morava próximo da minha casa, no mesmo bairro. E aí eu lembro que a gente ia junto
às vezes ia junto pra escola, quando a gente conseguia se encontrar no caminho, naquela época não tinha celular e também eu era criança. E na volta, às vezes a gente voltava junto também. E de vez em quando eu ia na casa dela, assim, fora do horário de aula, né? A gente tinha uma relação muito boa. E eu lembro que ela foi meu primeiro crush, só que é coisa da infância, e depois a gente trocou de escola, não se viu mais. E é engraçado como as coisas são. Isso foi na primeira série, eu tinha 7 anos. E depois a gente vai se reencontrar no terceiro ano do ensino médio. Só que passou tanto tempo, foram tantas coisas, que a gente nem teve a oportunidade de voltar a se falar. Eu tenho quase certeza que ela não me reconheceu. Eu reconheci ela à primeira vista, e a gente estudou junto durante esse ano, e aí depois eu vi que realmente o tempo tinha mudado muitas coisas em nós. Então ela não era mais a mesma pessoa, eu não era a mesma pessoa, já tinha vivido outras coisas, e só ficou aquela lembrança fofa, ingênua, assim, doce da infância, aquele relacionamento que era uma amizade, que tinha um sentimento ingênuo por trás, mas que não desenvolveu nada amorosamente. Então, para superar isso, não foi difícil, porque era algo muito ingênuo. E aí acaba que, sei lá, acho que com toda criança, né, a gente tem crush em várias épocas da rua, até em professores às vezes a gente tem crush, né? Então foi algo tranquilo assim de ser superado, porque eu não tinha um sentimento forte. Era mais uma coisa de criança mesmo. A la carrossel. E aí depois vai começar realmente os relacionamentos oficiais, né, a partir da adolescência, no primeiro namoro, quando eu tinha 15 anos. Como eu falei também nos outros episódios, foi um relacionamento em que eu me sentia muito ingênuo também, me sentia muito imaturo, mas ainda assim eu já, por conta da idade de 15 anos, mas ainda assim eu já tinha uma mentalidade muito avançada para a época. Então eu já trabalhava, já tinha uma certa independência para algumas coisas, já não dependia da minha mãe para tudo. Eu sou filho de mãe solo, né? Então era natural que eu tivesse que correr atrás das coisas. Infelizmente tinha que ser assim. E aí então eu já tinha uma maturidade para algumas coisas. E aí foi um relacionamento, apesar de tranquilo assim, em termos de ingenuidade, de ser adolescente, tudo era muito novo, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim, porque foi construindo muitas coisas que são importantes até hoje, porque eu vim construindo assim de mentalidade, de entendimento assim, como homem mesmo, como uma pessoa que se relaciona com outra. E aí isso foi importante para mim. E como foi que terminou esse relacionamento? Bom, é uma novela, na verdade. Eu vou ter que já juntar outro relacionamento porque se mistura. A gente terminou e voltou várias vezes, mas era assim, não era o término de brigar e separar, e confusão, não. Era dar um tempo, porque a gente era, como eu falei, era adolescente, então era tudo muito doido. Ao mesmo tempo que era intenso, tinha aquela coisa da adolescência, da efervescência, dos hormônios, mas ao mesmo tempo também tinha uma loucura assim do adolescente, né, de ser imprevisível. E eu lembro que a gente deu um tempo assim várias vezes, até que acho que quando eu fiz 17 anos, a gente terminou assim mesmo valendo. E aí nesse período eu fiquei 6 meses sem ninguém, né? Aí eu tinha uma outra amiga que a gente era muito próximo, e acabou que a gente começou um relacionamento também, começou um namoro. Só que esse namoro não deu muito certo, porque assim, foi tudo tranquilo, razoável, não teve nada de ruim, nada de grave, nada de traumático, mas só que foi um relacionamento em que ela estava muito insegura, porque a gente convivia no mesmo ciclo do meu antigo relacionamento. Então acaba que ela era insegura porque assim, as pessoas sabiam de como era o meu relacionamento, como foi meu primeiro relacionamento, durou certo tempo, era bem intenso assim as coisas, e aí as pessoas acompanharam isso, e ela, como sabia, né, disso também, ela era insegura, então ela não conseguia se entregar totalmente. E a gente namorou por mais ou menos 6 meses, e aí eu cansei porque eu via que ela tinha uma resistência, ao mesmo tempo que ela queria e estava junto comigo, sabia que estava comigo, né, mas ao mesmo tempo ela se sentia muito insegura e não conseguia se entregar. E esse relacionamento, esse de 6 meses, foi o segundo e foi o meu primeiro relacionamento, e único, na verdade. Relacionamento de porta. Eu fui conversar com a mãe e o padrasto dela, na casa dela. Tinha uma relação boa com o irmão dela, então
eu frequentava a casa dela, era muito legal assim por isso. Foi também uma experiência que me amadureceu muito nesse sentido, pela responsabilidade emocional por ela e também por ter esse meio que contrato, né, com a família e tal. Só que eu via que não deslanchava, porque ela realmente tinha esse bloqueio. E depois eu acho que ela tinha até razão por isso, porque a gente terminou, aí eu passei mais uns 6 meses assim. Não, passei um bom tempo solteiro, alguns meses assim. E aí foi nesse período que eu já fui pro terceiro ano do ensino médio, lá onde eu reencontrei aquela minha primeira namorada, primeira crush, né, da infância. E aí nesse ano do ensino médio, terceiro ano, eu fiz uma amiga, fiz uma amizade lá na escola. E essa minha amiga, ela não era ninguém assim próximo do meu ciclo, apesar da gente morar próximo. E aí essa minha ex-namorada, a minha primeira ex-namorada, que a gente tinha terminado, tinha dado vários tempos e terminado, ela conheceu essa minha amiga do ensino médio e acabou desenvolvendo uma amizade com ela. Eu não sei o que rolou assim no mundo, qual foi esse plot twist assim na história, mas eu sei que a minha ex-namorada ficou amiga da minha nova amiga, que inclusive até hoje é uma das minhas melhores amigas, uma amizade muito forte que a gente tem. E aí o que acontece? Ela começa a viver no nosso novo ciclo, assim, desse momento da minha vida, né? Ela começa a fazer parte, a gente se encontra em vários eventos. Às vezes eu ia na casa da minha amiga, ela estava por lá, então acaba que a gente passou a reconviver novamente. E aí até que a gente tinha, né, apesar de ter terminado, definitivamente a gente não tinha nada assim muito nada que impedisse a gente de tentar de novo lá na frente. E aí, como a segunda namorada ela tinha aquela insegurança por conta dela, depois de um tempo eu acabei voltando realmente com essa minha primeira namorada. Então, nisso eu acho que eu concluo que a insegurança dessa minha segunda namorada fazia sentido. Mas eu realmente não tinha nenhum interesse, eu não dava margem para ela desconfiar de nada. Eu realmente tinha cortado laços com a minha primeira ex. Mas aí acabou que a gente se reencontrou lá na frente e a gente voltou, mas não por conta de sentimento, mas porque a gente estava convivendo e aí, tipo, não estou fazendo nada, você também, e aí acabou que a gente voltou por mais algum tempo, assim, foi poucos meses, e aí a gente terminou de vez. E aí teve que saber lidar, né, com a amiga em comum que a gente passou a ter a partir daquele momento. E aí então foi complicado de superar esse primeiro namoro, porque a gente teve esse vários desencontros e reencontros na nossa vida, né? E aí o segundo namoro, que foi o de 6 meses, foi tranquilo porque foi um processo, sabe, de cansaço mesmo. Como ela não queria se entregar, então eu fui tirando a motivação de estar naquela relação. Então, depois que terminou, eu sabia que ia ser melhor para mim, ia ser melhor para ela, porque ela não estava totalmente satisfeita naquele relacionamento, não estava leve, e ao mesmo tempo para mim também estava sendo eu estava fazendo muito esforço para tentar convencer ela de que eu estava lá, de que valia a pena se entregar, porque eu não dava motivos para ela desconfiar de mim, mas aí são questões, né? Mas a gente tem uma boa relação, eu ainda tenho uma boa relação com a família dela. Hoje ela está casada, mora em outro estado, está muito bem, e eu sou muito feliz assim pelo que a gente viveu, porque também foi importante para mim, para minha construção, para o meu amadurecimento. E aí vem o terceiro relacionamento, que já é anos depois. Eu passei uns 3 anos solteiro, e aí já na minha primeira faculdade, o curso técnico, eu comecei a namorar, e aí esse relacionamento já foi o mais maduro, o último, né? Mas ao mesmo tempo foi o mais intenso e esse foi assim que eu coloco o mais difícil de superar. Tanto que eu falo muito sobre ele no episódio 24, eu já amei, não recomendo, porque realmente eu digo que eu aprendi o que é amor ou amei uma pessoa ao longo da minha vida. Então, quando tem um sentimento assim tão forte, é muito mais difícil. Mesmo que tenha coisas ruins, que não foi o nosso caso, né? Mas é sempre difícil quando tem esse sentimento envolvido, que é o amor. Seja um relacionamento que termina de boa ou um relacionamento que termina na base do caos. No nosso caso, a gente terminou porque foi preciso, a gente tinha problemas assim tinha conflito de propósito de vida.
Então, mesmo que tinha um sentimento muito forte, o relacionamento não tinha nada assim que colocar de defeito. Claro, olhando assim por um lado muito romântico, né? Mas aí pensando nessa questão do futuro, já que era um relacionamento entre duas pessoas adultas, e aí, então a gente precisou separar, e foi um processo muito difícil, mas até hoje, assim, eu tenho um sentimento de muita gratidão por tudo que a gente viveu, e eu amadureci muito, apesar de ter sofrido muito também durante alguns anos com esse término de relacionamento. E aí, mas isso me ensinou muito. O próprio relacionamento me amadureceu muito, mas o término dele me ensinou também muita coisa. E aí eu entro com duas superações de não relacionamentos. Assim como foi aquele primeiro lá da infância, daquele crush, né, da primeira escola e tal. Aí agora eu tenho duas superações de não relacionamentos. Uma foi na época ainda de 17 anos, eu acho que eu já tinha retomado com a minha primeira namorada depois de ter terminado com a segunda. Então foi aquele comeback com a primeira ex. Nesse mesmo momento, como eu falei, a gente voltou mais por uma questão de ter uma amizade em comum naquele momento, que era muito significativo para nós dois, e aí acabou que a gente foi unido novamente por isso, mas não tinha um sentimento mais, assim, uma ligação muito afetiva. Era mais a companhia mesmo, de ser legal e tal, convivência, o rolê. E aí nesse momento eu conheci uma outra pessoa. E aí teve também o sentimento, mas aí como eu tava namorando e também era uma coisa muito aleatória. E aí acabou que não tinha como acontecer aquele relacionamento. Não era nem que eu não queria, que eu não podia, que não tinha como acontecer, porque eu tava já envolvido em um relacionamento, né? Mesmo que não... Enfim, e aí acabou que eu precisei superar, porque a gente teve a gente se conheceu, teve essa troca, ela demonstrou muito interesse, mas aí ao mesmo tempo que eu também fiquei interessado, mas ao mesmo tempo eu sou muito realista, assim, sabe, para as coisas, eu sou muito racional para essas questões, que mesmo que sejam emocionais e relacionamentos, eu tento ser muito racional, porque eu sei que envolve compromisso, sei que envolve palavra, envolve reputação, e eu tento ser racional mesmo para decidir coisas que envolvem o meu lado emocional. Então foi uma superação de um não relacionamento que eu tive que enfrentar. Foi um pouquinho complicado, assim, porque, sei lá, acho que foi a minha época de mais confusão, mas ao mesmo tempo, hoje eu agradeço a Deus, assim, porque realmente foi a melhor coisa que eu fiz, de não ter engatado nada naquela época com aquela pessoa e ter seguido a vida como seguiu. E aí o último não relacionamento que eu precisei superar já foi o mais recente. Eu participei acho que agora eu vou me expor um pouco aqui, mais do que eu já estou me expondo, né? Mas talvez algumas pessoas tentem descobrir agora vai baixar o CSI, algumas pessoas que talvez ouçam esse episódio, não sei se vai ouvir, mas em 2018 eu participei de um projeto missionário com mais de 70 estudantes do Brasil todo. A gente participou desse projeto no Nordeste, lá em Aracaju, no Sergipe, capital de Sergipe. E aí eu conheci, né, na verdade, muita gente do Brasil todo, e nesse projeto teve uma pessoa que me encantou de uma forma, assim, muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela me atraía fisicamente, que era uma pessoa que eu olhava um perfil, nossa, tipo, um perfil de alguém que eu vejo do meu lado, assim, em casamento, sabe? E ao mesmo tempo era algo muito racional, até por conta daquele relacionamento que eu falei, que foi o que eu amei, que eu passei anos superando ele. Eu ainda tinha na minha mente uma história pendente. E aí eu conheci essa pessoa e ela me atraiu muito, mas naquele momento eu estava também tentando iniciar um outro relacionamento, já depois de alguns anos, um relacionamento que eu resisti demais. Inclusive eu falo sobre ele no tutorial de como ser um corno vingado, e falo também sobre ele no episódio 24. Foi um relacionamento que... O único que eu me arrependo, assim, da minha vida de realmente ter ido contra duas coisas que eu não deveria ter ido contra. A primeira é não querer um relacionamento e não estar bem emocionalmente para me envolver com outra pessoa. E o segundo porque eu me guiei muito pela aparência, pelo estético, porque era uma pessoa... Ela era linda.
E aí foi o relacionamento mais traumático pra mim, que nem foi relacionamento, né? Eu nem conto como relacionamento, mas foi algo que inclusive me impediu naquele momento de conhecer melhor essa pessoa lá no projeto. E aí, enfim, acabou que eu tive essa análise do perfil dela lá no projeto e eu falei, nossa, que perfil, que pessoa. E aí passou um tempo, a gente se conheceu lá, teve uma amizade, depois voltamos para nossas cidades. Ela não é daqui do Pará, ela é de outro estado. E a gente se conheceu, e aí até que em determinado momento eu compartilhei com ela esse sentimento que eu tinha, que era algo muito racional, como eu falei, né? Um sentimento racional de ver um perfil que eu gostaria de ter do meu lado. E aí acabou que ela não correspondia com esse sentimento, e aí eu precisei entender, né? O lado dela, como eu falei, era muito racional, então quando é racional a gente não sofre tanto quando é emocional. E aí eu tive que me contentar, né? Pra doer menos. E aí acabou que não deu certo, mas a gente até que continuou um pouco com a amizade que a gente tinha, né? Não era uma amizade tão forte, mas a gente tem uma relação legal. E aí recentemente ela começou a namorar. E aí é um sentimento assim que eu tenho, poxa, eu queria tanto que acontecesse, porque realmente acho que eu nunca vi alguém assim pra falar, nossa, vale a pena um casamento, alguma coisa assim. E com ela eu tive isso. E eu confesso, espero que ela não ouça esse episódio, eu confesso que eu ainda tenho, não esperanças, mas um sentimento de, nossa, se acontecer vai ser legal. Porque eu tive um sonho também, eu compartilhei com ela na época, quando eu fui falar do meu sentimento, eu compartilhei com ela que eu tive um sonho de que ela vivia um casamento e que era muito ruim para ela terminava assim de uma forma muito ruim, e eu sabia detalhes de como foi, eu contei para ela detalhes, eu não vou trazer aqui pro episódio. E aí depois disso a gente se encontrava, e aí esse sonho também me dá um pouco desse sentimento de, será? Mas não sei, né? A gente vai ver o que o futuro vai trazer, mas claro que eu não quero ficar agorando o relacionamento dela, Deus me livre, que ela seja feliz, enfim. Mas foi um sonho que eu tive e tá aí, né? A gente não sabe do dia de amanhã, mas foi um não relacionamento que eu tive que superar, sim. E tive que entender o lado dela, porque um relacionamento envolve duas partes, pelo menos duas, né? E aí acaba que a gente não tem muito o que fazer. Se a outra pessoa não quiser, a gente precisa entender, né? Que é o posicionamento dela. E aí eu tive que aceitar, mas eu superei assim no sentido de, eu aceitei o posicionamento dela, mas eu ainda tenho essa expectativa de, nossa, será? Deixa a vida levar, né? Deixa acontecer naturalmente, e quem sabe no futuro, porque o futuro a Deus pertence. E esses foram os relacionamentos e não relacionamentos, mais envolvimentos que eu tive, que eu precisei superar. E agora eu quero trazer dicas de como eu superei eles de modo geral, porque, querendo ou não, tem um método, né, de superação, e também já para ensinar quem queira aprender a como superar um relacionamento. O primeiro, são três pontos assim que eu trouxe. O primeiro a liberdade, ela é valiosa, ela é muito valiosa, e a gente precisa dar valor para a liberdade. A gente precisa ser livre tanto para viver um relacionamento quanto ser livre de relacionamentos, porque são duas pessoas que são individuais, singulares, particulares, com cada um tem uma mentalidade, tem seus valores, projetos, enfim, a sua personalidade, e o relacionamento é simplesmente a união dessas duas pessoas, desses dois indivíduos. Mas a gente precisa ter liberdade para viver dentro do relacionamento e também para sair dele, se assim for o melhor para nós. E se não for o melhor para os dois, mas se for melhor para um dos dois, o outro tem que entender isso como melhor para si também. Porque a pessoa não pode estar num relacionamento que ela não esteja se sentindo bem, mesmo que não seja um relacionamento tóxico, como eu falei, né? Nenhum dos meus relacionamentos foram assim traumáticos, a gente terminou de forma caótica, tirando um que nem chegou a ser relacionamento, que foi logo no começo, que não deu certo, ainda bem, graças a Deus. E aí acaba que a gente precisa entender como é bom ser livre. E a liberdade, infelizmente, a gente vê que a falta de as pessoas não entenderem isso é o que a gente vê, infelizmente, o grande número de feminicídio que existe, porque tem macho que acha que a mulher é propriedade dele. Mas não, ninguém é propriedade de ninguém, a gente é livre, a gente precisa entender a nossa liberdade, valorizar e buscar isso, e também dar para a pessoa o direito que é dela de ser livre. A gente não pode pressionar ninguém a viver com a gente, a querer estar do nosso lado porque nos faz bem.
se não faz bem para outra pessoa, ela tem o direito de ir embora, de fugir mesmo de ti, se tu é uma pessoa tóxica. Mas se não for nessa situação, mas for o melhor para as pessoas estarem separadas, que assim aconteça. No final das contas, aí vem os outros dois pontos. A gente vai ter que entender, que é o que eu fazia. Eu tinha consciência de ter aproveitado e vivido o que eu pude naquele relacionamento, sabe? O relacionamento em si, ele pode, assim, eu falo porque eu aprendi muito, eu cresci muito, eu amadureci muito em cada um dos relacionamentos que eu tive e dos não relacionamentos que eu tive também, com a experiência, assim, de me conectar com as pessoas, né? E aí eu tive essas experiências e eu entendi isso, que realmente a gente tem que aproveitar, não só no relacionamento amoroso, afetivo, mas até nas amizades, nas relações profissionais. A gente precisa aproveitar e viver o que a gente pode com as pessoas, porque o tempo ele é muito ingrato, assim, ele passa muito rápido e às vezes as circunstâncias elas separam a gente e elas fazem com que a gente tenha que às vezes tomar rumos diferentes na nossa vida, e muitas das vezes vai ficar o quê? O arrependimento, o remorso de não ter vivido o que poderia ter vivido, na intensidade que poderia. E aí acaba que a gente precisa valorizar os momentos, as oportunidades, porque uma hora talvez passe, mesmo que não passe, aquela oportunidade como estava sendo apresentada para você naquele momento, ela não vai ser a mesma. Então aproveite as pessoas, aproveite os momentos, viva bem. E quando o relacionamento terminar, se for para terminar, seja de amizade ou namoro, você tem que ter essa consciência de que viveu tudo que podia ter vivido lá dessa pessoa, que aproveitou bem aquela oportunidade, aquele relacionamento. E aí esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o amadurecimento. Como eu falei, no meu caso, eu amadureci muito com os relacionamentos. E sempre tem que ser assim. A gente sempre aprende alguma coisa, porque são dois mundos que se unem. Não só no sentido assim exagerado do casamento, né? Mas em qualquer relação que tu conhece alguém, que tem esse contato, são duas pessoas que vão se unir e aí vão ter trocas. E com isso a gente vai aprender muito com o outro e também ensinar muito com o outro, mesmo que a gente não perceba isso, não entenda isso dessa forma, mas a gente aprende e ensina muito o tempo todo. Até mesmo com pessoas que a gente não percebe que isso está acontecendo, mas acontece. Então, num relacionamento onde a pessoa vai compartilhar contigo as tuas dores, as tuas alegrias, os teus sentimentos, as tuas emoções, vai aproveitar da tua presença, da tua companhia, da experiência em vários tipos de ambientes, em vários momentos da vida dela. Por exemplo, eu participei de aniversários, de coisas ruins, de assalto, de situações assim traumáticas, coisas que estão na minha história, que aquela pessoa fez parte comigo. Então são experiências que trazem amadurecimento, que marcam a gente, que ajudam a escrever os capítulos da nossa história. Então a gente precisa aproveitar essas experiências, essas oportunidades para amadurecer. E mesmo que tu não queira fazer isso conscientemente, a gente acaba aprendendo mesmo, porque acaba vivendo muito. Quem não aprende, quem não amadurece com os relacionamentos que tem, infelizmente só tem a perder, né? Porque a pessoa acaba que vai viver para sempre num limbo, estagnada. Porque tem gente que a gente percebe que mesmo casado depois de anos, por exemplo, é uma pessoa que tem vários problemas que poderia ter sido resolvido ao longo dos relacionamentos. Por exemplo, tem gente que é casado por décadas e ainda assim é inseguro assim num ponto de ser ciumento, doentio. Tem pessoas que fazem coisas assim que são, por exemplo, são infiéis, coisas que na maioria das vezes a gente vê isso mais lá no começo, né, na adolescência. Enfim, também tem questão de caráter, mas eu não quero entrar em assunto. Mas são oportunidades que a gente tem de amadurecer, quando a gente tem esse contato com outra pessoa, com outra mente, outro indivíduo, outro universo, né? Então a gente precisa aproveitar isso. Eu acho que é isso, sabe? O episódio, no final das contas, não tem assim uma regra, são apenas dicas de como eu superei e como eu supero até hoje, né? Me mantenho me nutrindo com as boas memórias de tudo que eu vivi, tento esquecer e deixar de lado as coisas que não foram boas, mas ao mesmo tempo eu trago o amadurecimento e o aprendizado de tudo, do que eu errei, para não tentar errar de novo se eu me encontrar com outra pessoa. E ao mesmo tempo também não tentar deixar errarem comigo como já erraram. Então é por isso que eu falo,
superar é realmente deixar as histórias na história, não trazer para o presente, não levar isso para o futuro, apenas o amadurecimento, o aprendizado, as boas memórias e tentar sempre ser melhor, sempre evoluir, seja como pessoa, como profissional, como cidadão, mas também como um ser amoroso, né? Um amante, uma pessoa que vai namorar, que vai casar, que vai se encontrar com outras pessoas, que a gente seja também maduro pelo aquilo que a gente já teve de experiência e também aprender com a experiência dos outros. Se você quiser aprender com as minhas, esse episódio serviu para isso. Mas se você não quiser, que você consiga aprender com as suas e com as pessoas que estão ao seu redor, porque também ensina muito. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.